Agora hoje eu vou comentar com vocês a segunda parte com que ela comentou lá na aula que aconteceu no dia 10/8, que foi a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Então ela veio falar pra gente também sobre equação química, né? A gente sabe que uma equação química é a forma de descrever uma reação química. Então, quando acontecem as reações químicas, a gente representa essas reações por equações químicas. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma equação química onde está demonstrando a reação dessas substâncias, né? Então, a gente tem os reagentes, que são mostrados aqui do lado esquerdo. Quem que são os reagentes? Aquilo que está antes da seta. Nesse caso, eu tenho CH4 reagindo com o O2, então eles são os meus reagentes. E a gente tem os produtos, que são as substâncias formadas depois da setinha, né? Do lado direito. Nesse caso aqui, o meu produto é o CO2 e o H2O, certo? Então, a gente sempre tem, para representar aí as equações químicas, reagentes e produto. Reagentes são aqueles que reagiram entre si e os produtos são aquelas substâncias que foram formadas, tá? É através da equação química que é possível saber o estado físico do átomo que está participando, é através dessas equações que a gente vai ver os símbolos desses átomos, né? E é através dessa equação que a gente vai ver quantas substâncias que reagiram, quantas substâncias que foram formadas, tá? Então, por exemplo, existe algumas reações químicas, né, onde apresentam lá, aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, vamos supor que a minha água aqui está no seu estado líquido, então ela vai apresentar entre parênteses o L, líquido. Normalmente todas as equações vêm assim, tá? É que a minha eu não coloquei. Existem substâncias que vai estar entre parênteses lá, um Gzinho, no caso vai representar o estado gasoso, vai ter algumas que vai representar um V, que ao invés de colocar gasoso, eles colocam vapor, é mais difícil de citar, tá? Tem umas que vai apresentar o L de líquido, tem algumas que vai estar representado o aqui, que está no estado aquoso, né? Tem algumas que vai ter lá um S de estado sólido e tem algumas ainda que vai apresentar, é mais difícil, tá? Mas vai ter algumas que vai ter um C, né? Que significa que ela é um cristal, tá bom? Existe também equações químicas que aqui na setinha, o que significa seta, professora? Significa que está acontecendo uma transformação química, né? Então, aqui reagiu, ele transformou e se formou isso aqui, ó, tá? Então, às vezes, tem algumas equações químicas que pode apresentar aqui em cima um delta. O que significa o delta, professora? Significa que para acontecer essa reação química, ele precisou passar por aquecimento, tá? Então, existe algumas que vai apresentar o delta, existe algumas que vai ter no final ou em determinados tipos de substância uma setinha para baixo, por exemplo, poderia por aqui, depende da substância, tá? O que significa essa seta para baixo? Formou precipitado, ou seja, tem alguma coisa que não reagiu por inteiro, ficou lá no fundo do recipiente, então precipitou-se, né? Existe algumas setas onde essa setinha aqui do meio vai estar dessa forma. O que significa? Que vai ser uma reação reversível, que ao mesmo tempo que eu formo produtos, né, ele volta lá para o início, voltando a ser reagente. Então, reação reversível, que volta o que era antes. E vai ter ainda algumas que vai apresentar aqui, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, tá? É mais difícil de desenhar ele, mas é assim mesmo, tá? Onde vai estar representado aí que para acontecer a reação precisou-se de luz, ele significa luz, tá? Esse daqui significa temperatura. Esse daqui significa que ocorreu um precipitado. E
essa daqui significa que é uma reação reversível, né? Ou revertível também posso dizer, ok? Então, basicamente, numa reação química, o número total de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número total do átomo dos produtos. Quem que lembra dessa lei? É a lei de Lavoisier, lembra? A lei de conservação de massa? Tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu também tenho que ter do lado dos produtos. Então, se eu olhar aqui, quem que está reagindo? Uma molécula de CH4, ou seja, nessa molécula de CH4 eu tenho um carbono com 4 hidrogênios. Do outro lado, não importa o jeito que está minha molécula, mas eu também tenho que ter um carbono e 4 hidrogênios. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um carbono nessa molequinha. E aí eu preciso do quê? Preciso de 4 hidrogênios. Onde que eles estão? Eles vieram para cá, ó. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Opa! Então, o que eu tenho antes, eu tenho depois. Que mais que eu tenho antes da seta? Eu tenho duas, ó. Quando a gente tem esse número grande com mais esse número pequenininho, o que que se faz, ó? 2 vezes, então multiplica, tá? 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui, né? Então, aqui, para mim formar o gás oxigênio é O2. Então, quer dizer que eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio. E para essas 2 moléculas de gás oxigênio, o total de átomos são 4, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma molécula de CH4. Mas nessa molécula de CH4, eu tenho um carbono, 4 hidrogênios, certo? Uma molequinha. Reagindo com quem? Com 2 moléculas de gás oxigênio, que é o O2. Para ter essas 2 moléculas de gás oxigênio, qual que é a quantidade de oxigênio que utilizou? 2 vezes 2, 4 oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, certo? Se eu tenho 4 oxigênio, desse lado, do lado dos produtos, quantos oxigênio eu vou ter que ter? 4. Então, se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 oxigênio, certo? Então, tudo que eu tenho antes na equação química, eu também tenho que ter depois. O que que acontece? Eles vêm com características, propriedades diferentes do início, mas nada é perdido, nada aí é substituído, né? Não posso ter um átomo aqui diferente se aquele não estava, né? Então, as equações químicas, simplesmente, eles são transformados, tá bom? Ela veio comentar com a gente também, principalmente, por isso que ela entrou no tema de reações químicas, porque ela veio falar pra gente sobre balanceamento químico. Vocês vão ouvir muito essa palavra, tá? E balanceamento químico é o início dos cálculos estequiométricos, né? A base dos cálculos estequiométricos. Então, vocês precisam aprender a balancear uma equação química. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês essas equações químicas. Eu sei que é equação química porque são representadas dessa forma, onde eu tenho reagentes transformando em produtos, certo? A seta significa aí que ocorreu as transformações, tudo bem? Como que a gente faz, professor, o balanceamento da equação química? Se vocês entenderem essa forma que eu vou explicar para vocês, não tem como errar. Então, aqui, ó, eu já adiantei, a primeira coisa que vocês vão fazer é passar uma reta aqui bem na seta, e vocês vão copiar todos os átomos que fazem parte dessa reação química. Então, antes da seta, o que que eu tenho? Ó, eu coloquei, ó, carbono. O que mais que eu tenho? Hidrogênio. O que mais que eu tenho? Oxigênio. Professora, mas tem outro oxigênio. Mas como eles são iguais, não precisa colocar 2 vezes. Coloca uma vez só, certo? Do outro lado, o que que eu tenho? Eu tenho o carbono. Também tenho hidrogênio e também tenho oxigênio, é óbvio, né? Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então, se aqui eu tenho esses elementos, depois eu também tenho que ter esses elementos. Então, o jeito que você colocar aqui, ó, transcreve pra cá. Coloca do mesmo jeitinho que vocês não tem como errar, tá? Aí, ó, pra preencher suas quantidades, a gente olha, antes da seta, quantos carbonos eu tenho? Tenho 2. Então, vou pôr a quantidade dele. Quantos hidrogênio eu tenho? Tenho 6. Quantos oxigênio a gente tem? Ó, nessa molécula eu tenho 1, quando não tem número é a mesma coisa que 1, e nessa molequinha eu tenho 2, então pode somar 2 com mais 1,
3 oxigênio, certo? Do outro lado, quantos carbonos a gente tem? Um só. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênio eu tenho nessa molécula? Eu tenho 2. E nessa molécula que não tem número, a mesma coisa que 1. Então, eu tenho 1. 2 com mais 1, eu tenho 3 oxigênio. Tá vendo que as quantidades de alguns elementos estão diferentes? Se estão diferentes, quer dizer que essa equação química aí, ela não está balanceada. E balancear uma equação química é colocar os dois lados aí da equação com a mesma quantidade de átomos, certo? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Deixar os dois, vamos deixar os dois hidrogênios iguais, certo? Então, ó, o meu hidrogênio tá nessa molequinha, meu outro hidrogênio tá aqui nessa molequinha, certo? Eu sempre mexo naquele que tem menor quantidade. Então, qual que é aquele que tem menor quantidade? É esse lado aqui. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Eu preciso deixar esse lado igualzinho a esse. Preciso deixar ele com 6. E eu já tenho 2. Então, o número que eu vou pôr aqui nessa molécula, que é um número grande que vai aqui na frente, eu preciso multiplicar com esse 2 e deixar ele com 6. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, ó, 3 vezes 2, agora eu tenho 6 hidrogênio, certo? Professora, eu não posso pôr esse número aqui? Não, ó, sinalzinho de mais é porque as moléculas estão separadas. Então, se eu vou mexer com esse hidrogênio, eu tenho que pôr nessa molécula, certo? Só que esse número grande aqui não vai mexer só com o hidrogênio, ele mexe com a substância inteira, então ele também vai mexer com o oxigênio. Ah, mas professor, o oxigênio estava certo, e agora? Vai ter que mexer no oxigênio, tá? Só que antes de mexer no oxigênio, vamos mexer no carbono, que só tem uma molequinha, ó. Por que que eu vou deixar o oxigênio por último? Porque o meu oxigênio aparece em várias vezes, então deixa para mexer por último, tá? Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. E aqui eu tenho quantos? 1. Vamos mexer no lado que tem menos. Eu preciso deixar esse carbono com 2. Se eu tenho 1 aqui, ó, 1 vezes quanto que dá 2? 2. Então, ó, 2 vezes 1, agora eu também tenho 2 carbono. Só que esse número grande mexe com a molécula inteira. Então, vamos ver quantos oxigênios a gente ficou no total? Nessa primeira molécula, quantos oxigênios? 2 vezes 2, aqui eu tenho 4. E aqui? 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 eu tenho quantos? 7. Então, agora eu tenho 7 oxigênio. Eu preciso deixar esse oxigênio aqui, ó, com 7. E eu tenho oxigênio em 2 moléculas. Então, o que que eu vou fazer para deixar antes da seta com 7 oxigênio? Vou mexer nesse daqui, que está sozinho, porque assim eu não mudo os outros elementos, né? Vou tentar deixar ele o mais próximo possível de 7. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Com mais 1 aqui, 5, não dá 7. E se eu pôr um 3? 3 vezes 2, 6. Com mais 1 aqui, somando os dois, 7 oxigênio, certo? Então, aí a minha equação química ficou balanceada. 2 carbono, 6 hidrogênio, 7 oxigênio. Então, esses números grandes que a gente colocou aqui, a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? São os números que a gente colocou para balancear essa equação. Professor, aqui vai ficar sem número? Ou vocês põem um 1, mas o 1 pode ficar sem o valor, porque a gente já considera como se ele tivesse 1, tá? Então, aqui ficaria 1 para 3. Põe uma setinha para 2, para 3. Esses são os números estequiométricos. Se vocês quiserem tirar o número 1, não tem problema. Já sei que aqui, ó, vai ser 3. Se quiser tirar a setinha, também não tem problema. Ficaria, né, 1, 3, 2, 3. Então, esses são os valores estequiométricos, tá? Vamos fazer o outro aqui, ó. Eu passo um traço no meio, copio todos os átomos. Então, eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio. O mesmo jeito que eu coloquei aqui, eu também vou pôr aqui. Antes da seta, quantos carbonos? 6. Quantos hidrogênios?
12. Quantos oxigênio? 6. Depois da seta, quantos carbonos? 2. Quantos hidrogênios? 6. E quantos oxigênio? Eu tenho oxigênio aqui e oxigênio aqui, certo? Então, aqui, ó, 3 com mais 1, ou 2 com mais 1, 3 oxigênio. Professora, mas aqui também tem, ó, carbono e carbono. Então, quantos carbonos? Aqui eu tenho 2 com mais 1. Na verdade, então, eu tenho 3 carboninhos aí, certo? Tá em quantidades diferentes, né? Então, vamos mexer neles. O oxigênio eu vou deixar para mexer por último, porque ele aparece em todas as moléculas, né? Vou mexer em qual? O carbono aparece 2 vezes, então eu vou mexer no hidrogênio, que aparece aqui cada lado uma vez só, tá? Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6. Vou mexer no lado que tiver menos. Que número que eu ponho aqui na frente da molécula dele, multiplico com 6 e deixo ele com 12. 2 vezes 6, agora eu tenho 12 hidrogênio, certo? Só que aí eu vou mexer com todo mundo aí, eu vou ter que mexer com esse carboninho aqui, ó. 2 vezes 2, quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Com mais um aqui, 5. Então, ixi, vamos ver o que nós vamos fazer aí, ó. Vamos ver o oxigênio agora para ver se vai dar certo. Nessa molécula, eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênio, com mais 2 aqui, 4. Mas eu não quero que ele fique com 4, eu quero que ele fique com quantos? Com 6, né? Se eu pôr um 2 aqui, 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênio, com mais 2 aqui, 6 oxigênio. Consegui deixar o oxigênio. Vamos voltar no carbono? 2 vezes 2, 4. Com mais 2 aqui, ó. Quantos que eu tenho? 4 com mais 2, 6 é desse lado. Eu já tinha 6. Então, aqui eu também não precisei mexer, né? Ficaria 1. Então, 1, setinha, 2, 2 pontinhos, 2. Certo? Vamos ver este daqui, ó. Olha só o ferro. Aqui, ó, letra maiúscula e letra minúscula não separa, tá? Coloca junto. Então, aqui, antes da seta, eu tenho o Fe, depois, ó, maiúsculo e minúsculo, é junto, é o cloro, tá? Depois o Na, que é junto, o C é sozinho e o oxigênio é sozinho. Então, eu tenho esses elementos aqui e esses elementos aqui, são os mesmos. Ferro, cloro, sódio, carbono e oxigênio. Antes da seta, quantos ferro? 1. Quantos cloro eu tenho? 3. Quantos sódio eu tenho, que é o Na? Tenho 2. Quantos carbonos? 1. Quantos oxigênio? 3. E depois da seta, quantos ferro eu tenho? Ó, tenho 2. Quantos cloro eu tenho? Aqui, ó, tenho 1. Quantos sódio eu tenho com o Na? Também tenho 1. Quantos carbonos eu tenho? Tá vendo que o carbono tá entre parênteses? Quando tá entre parênteses, o número que tá aqui fora indica a quantidade de todo mundo que eu tenho aqui dentro. Então, nesse caso, ó, o carbono teria um número 1 aqui. O que eu faço com o número de fora? Eu multiplico 3 vezes 1, eu tenho 3 carboninhos. Então, eu tenho 3 carbonos, certo? O oxigênio, mesma coisa. 3 vezes 3, eu tenho 9 oxigênio. Então, aqui eu tenho 9 oxigênio. Vamos colocar aí as quantidades iguais para todos eles, tá? Então, ó, vou começar a mexer no ferro. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Eu vou mexer no lado que tiver menos. Quero deixar ele com 2. Se ele tem 1, 1 vezes quanto dá 2? 2. Então, ó, 2 vezes 1, 2 ferro. Só que eu vou mexer no cloro, porque a substância mexe na molécula inteira. 2 vezes 3. Agora eu tenho 6 cloro. E para deixar esse com 6, o que eu ponho? 6, porque ele só tem 1. 6 vezes 1. Agora eu também tenho 6 cloro, só que eu mexo no Na. 6 vezes 1. Agora eu tenho 6 Na. E quantos Na eu tenho aqui, ó? Só 2. 2 vezes quanto que dá 6? Vou pôr um 3. Então, 3 vezes 2, agora eu tenho 6 Na. Só que eu mexo na substância inteira, eu vou mexer com o carbono. 3 vezes 1, agora eu tenho 3 carbono. E do outro lado? Ah, eu já tinha 3 carbono, então ficou certo. E agora o oxigênio?
3 vezes 3, quantos oxigênio eu tenho? 9 oxigênio. E do outro lado? Ah, eu já tinha 9 oxigênio, então ficou certo. Então, essa molécula a gente nem precisou mexer. Então, a resposta ficaria, ó, 2 para... Qual que é o próximo número? 3. Essa eu não vou pôr a setinha, só para vocês verem, ó. Para 1 para 6, tá? Então, pode ser representado assim, tudo bem? Olha só esse daqui, ó. Quantos Na eu tenho antes da seta? 2. Quantos carbonos eu tenho? 1. Quantos oxigênio? 3. Quantos hidrogênios? 1. Quantos cloro? 1. E depois da seta? Quantos Na? 1. Quantos Cl? Aqui é junto, tá? Não é carbono, tá? Ó, o Cl é maiúsculo com minúsculo, coloca ele junto. Então, quantos cloro eu tenho aqui? 1. Depois, quantos carbonos? O carbono tá aqui, ó, também tem 1. Quantos oxigênio tem aqui e tem aqui? Então, soma 2 com mais 1, 3. E quantos hidrogênio? Tenho 2, certo? Então, aqui, ó, se for pra gente ver, tá em quantidades diferentes, vamos deixar igual. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. O que eu faço pra ele ficar com 2? Ponho 2. Por quê? 2 vezes 1. Agora eu tenho 2 Na, só que eu vou mexer em todo mundo. 2 vezes 1, agora eu tenho 2 cloro, e esse cloro precisa ficar com 2, eu só tenho um só. O que eu ponho? 2. Professora, posso pôr no meio? Não, é sempre na frente da molécula, tá? Então, 2 vezes 1 do cloro, agora a gente tem 2 cloro, só que eu vou mexer com mais quem? Vou mexer com o hidrogênio. Então, 2 vezes 1 do hidrogênio, 2. E desse lado, quantos que eu tenho? 2. Já ficou certo? Já, ó. 2 Na, 1 carbono, 3 oxigênio, 2 hidrogênio e 2 cloro. Então, nesse, eu só mexi em 2 molequinhas, tá vendo? Aqui não precisou mexer, aqui não precisou mexer e aqui não precisou mexer. Então, coloca 1 ou deixa sem nada, tá? Então, essa equação química aqui, ó, ficaria 1 para 2, para 2, para 1, para 1. São os coeficientes estequiométricos que a gente utilizou. Olha só essa daqui é a mais chatinha de todas, vamos ver? Então, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos antes da seta? 4. Quantos hidrogênios? 10. Quantos oxigênio? 2. Depois da seta, quantos carbonos? 1. Quantos hidrogênios? 2. E quantos oxigênio? 2 com mais 1, 3. Certo? Então, esse daqui, ó, eu vou mexer no hidrogênio porque ele tá em número maior aqui em quantidade, vamos tentar já igualar ele, certo? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 2. 2 vezes quanto que dá 10 para deixar igual? 2 vezes 5. Então, se eu pôr aqui, ó, 5 vezes 2, vou igualar esse hidrogênio aí, certo? Só que ele mexe na molécula inteira, né? O carbono aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 1. Para mim deixar ele com 4, o que eu vou fazer? 4. 4 vezes 1, 4 carboninhos. Só que olha só o que vai dar no oxigênio, ó. Nessa molécula, 2 vezes 4, quanto que vai ter aqui, ó? 8. E aqui? 5 vezes 1, 5. Soma aí, vê quanto que vai dar aí. 8 mais 5. 13. 13 oxigênios. Opa, professora, como que eu vou fazer aqui para deixar com 13 oxigênios desse lado aí? Não dá, porque 13 é número ímpar. E desse lado aqui, ó, eu já tenho 2. 2 vezes quanto que dá 13? Não tem como. Então, quando acontecer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar os seus valores estequiométricos, tá? Olha só, aqui eu não pus 4, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr 8. Vou dobrar. Aqui eu não pus 5, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, no caso estou fazendo de caneta, mas ó, eu apago e coloco quantos? 10. Então, se eu olhar aqui, agora eu vou substituir. 8 vezes 1, agora eu tenho 8 carbonos, né? 8. E o do hidrogênio, que eu tirei o 5 e pus o 10. Quantos que eu tenho? 10 vezes 2, agora eu tenho 20 hidrogênio. Para mim deixar esse com 20, o que eu vou pôr aqui, ó? 2 vezes 10,
20. 2 vezes 4, 8. Então, já tô com 8 carbonos com 20 hidrogênios. Vamos ver se o oxigênio vai dar certo? Nessa molequinha, 2 vezes 8, vou pôr aqui embaixo, ó, 16. E aqui, 10 vezes 1, 10. 16 mais 10 vai dar quanto? 26. E como que eu faço para deixar com 26? É fácil, porque é um número par, tá? Eu já tenho 2 aqui. 2 vezes quanto que dá 26? 2 vezes 13, né? Então, se eu pôr lá 13 com 13, ó, 6, 2. Então, 2 vezes 13, agora eu também tenho 26 oxigênio. Tá vendo? Então, às vezes, a gente precisa dobrar os nossos valores estequiométricos aí. Então, a resposta seria 2 para 13, para 8, para 10, tá? Então, esse é o balanceamento químico. Eu acredito que nas próximas aulas ela vai continuar falando de balanceamento e eu venho resolvendo para vocês mais exercícios para ficar mais fácil, tá bom? Até a próxima!